Você conhece alguém que tem problema com a ira? Sabe aquela pessoa que é pavio curto que qualquer coisa explode? Talvez você seja essa pessoa. E se você for, pelo amor de Deus, fica nesse vídeo, me escuta, entende esse vídeo como um sinal de Deus para que você seja transformado. Nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês a respeito da ira à luz da palavra. Como que nós lidamos com a raiva? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o melhor caminho para fugir dessa emoção? Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui nós falamos sobre reflexões sobre Deus, a vida, sobre estudos bíblicos, indicações de livros. Então se você gosta desse assunto, quer crescer na sua vida cristã, quer uma ajudinha, fica por aqui, já se inscreva no meu canal. Tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Existem muitas pessoas que elas têm o orgulho de dizer que elas são pavio curto. Você já conheceu alguém assim? Aquelas pessoas que em qualquer lugar que esteja, elas conseguem resolver situações na força do ódio. Aquelas pessoas que agarram ranço de qualquer um facilmente. Você já conheceu alguém assim? Eu não sou uma pessoa pavio curto, mas eu já convivi com gente que a ira era o seu mestre, que a ira guiava ela a fazer muitas coisas. E aqui nesse vídeo eu quero te falar, à luz da palavra, o que esse sentimento pode causar em você. O que acontece conosco quando nós deixamos que a ira guie as nossas vidas. Sério, diante de Deus, se você é a pessoa que tem problema com ira, que chegou nesse vídeo, entenda isso como um sinal do Senhor mesmo, para que você seja transformado. Me escuta com todo temor e amor. Muitas pessoas falam a respeito da ira, que Jesus também foi uma pessoa que se irou. Existe a ira de Deus, e é verdade, a Bíblia fala muito sobre a ira de Deus. Em diversas passagens, nós temos a ira de Deus sendo apresentada. Também tem a passagem que Jesus chega no templo e ele expulsa os cambistas de lá. E as pessoas também usam essa passagem para falar sobre a ira de Deus, sobre a ira de Jesus. É verdade que Deus, ele se ira, ele é um Deus que se ira. Mas Deus, ele não deixa com que a sua ira o mova. O nosso Deus, ele é rico em misericórdia. E a sua misericórdia, ela excede a ira. Da mesma forma, nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós que amamos a Deus, precisamos aprender a exceder em misericórdia. Eu sei que é muito, muito, muito difícil, mas eu vou te dar alguns ensinamentos aqui e alguns versículos bíblicos para que você vença esse mal. Eu sei que a pessoa que convive com a ira, às vezes é um negócio muito espontâneo. Às vezes ela nem esperava, mas quando ela menos vê, ela já chutou o pau da barraca. E também tem a outra pessoa, aquela que ela é raivosa, ela é irada e ela tem orgulho de ser assim. Eu já ouvi gente falando que essa história de ter razão ou ser feliz, para ela não colava, que para ela precisava ter razão. Eu vou usar aqui o livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus para falar com vocês também sobre isso. A escritora Lisa Biver, ela se declara uma irada de nascença. E aí ela conta várias ocasiões em que a ira foi prejudicial na vida dela. Só que ela foi transformada pela palavra de Deus, pelo cultivo do discipulado e se policiando também. Tanto que aqui no livro, no final, tem 21 dias para vencer a ira. Aqui no meu canal tem esses 21 dias de devocional. Se você não lê o livro, não tem como ler, não quer ler, você pode fazer esses 21 dias seguindo aqui. Tem também vídeo explicativo desse livro inteirinho. Eu já tenho algumas emoções que eu tratei aqui, o medo, a ansiedade, a inveja e por aí vai. Também tem uma playlist biblicamente. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você ver. E a raiva era um dos assuntos que eu ia tratar. Só que calhou da gente ler esse livro, que tem tudo a ver com esse assunto. E aí eu decidi trazer algumas reflexões dele também para compartilhar contigo. Nesse livro aqui, ela conta diversas situações em que ela deixou a raiva dominar as atitudes dela. A primeira situação que ela conta foi uma em que ela tá com um prato no esposo dela. E eles estavam numa discussão, ela pegou aquele prato, jogou e o prato acertou a janela do apartamento, quebrou, estilhaçou a janela e caiu lá no chão, na grama lá embaixo. E aí ela falou que ela ficou sendo consumida por essa situação. Imagine só, ela foi ao mercado pensando nisso, não conseguia parar de pensar, meu Deus, o que eu fiz? Será que as pessoas vão perceber? E o síndico vai perguntar o que aconteceu, por que a janela está quebrada, meu esposo vai contar que fui eu que quebrei. Imagina se os irmãos da igreja descobrem que eu estou por aí lançando pratos no meu esposo. Enfim, ela contou essa história, o quão angustiante foi. E aí ela falou que ela saiu dessa situação pedindo a Deus que ele fizesse com que ela fosse livre de toda a reputação dessa culpa de ter jogado o prato. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes alguém, de alguma forma, se ira por conta de alguma situação, o sentimento de fúria vem, igual o bonequinho lá do filme Divertidamente, e a pessoa não sabe se controlar, não sabe se dominar. Você já deve ter ouvido alguém falar:
Se brigar, se bater, perdeu a razão. E isso é verdade. Muitas vezes a gente pode estar certo ou estar até errado, só que com uma oportunidade de se retratar. E não o faz, porque nós deixamos que a raiva transpareça. É terrível conviver com alguém que é raivoso. A pessoa que é assim, muitas vezes ela chega e aí ela se irrita com qualquer coisa. Uma caneta fora do lugar, uma coisa que não está onde ela queria, e aquilo faz com que ela perca a linha. E aí ela maltrata as outras pessoas ou simplesmente as despreza. A raiva ela tem essa característica quando ela toma conta do negócio, ou ela produz uma fúria, uma tempestade, ela produz um furacão, ou ela produz desprezo. Isso também é algo terrível. Outra coisa que a Lisa conta no livro é que quando o filho dela nasceu, o filho mais velho, era um bebezinho ainda, o esposo dela mudou com ela e ela achou que ele estava sentindo ciúmes dela. E aí ela só foi perceber um tempo depois que, na verdade, o que ele sentia não era ciúmes dela com o bebê. Ele só estava constatando que ela podia ser alguém amável, ela só não era amável com ele. Quantas vezes um casal perde a conexão, perde o relacionamento bom, fluido, por quê? Porque um dos dois nutre a raiva. Isso se não os dois, né? Aí o negócio fica feio. Quando nós lemos a Bíblia, lá em Efésios 4:26, está escrito o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando a Bíblia diz, quando vocês ficarem irados, ela está falando de uma condição e validando que em algum momento das nossas vidas nós ficaremos irados. Mesmo aquela pessoa que não vive com um pavio curto que estoura por tudo e essa pessoa precisa de ajuda, em algum momento da vida nós ficaremos irados, nós experimentaremos da nossa fúria, desse momento de ira. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo validando esse sentimento, você precisa validá-lo, porque quando a gente não valida um sentimento, a gente não percebe ele, a gente tende a não lidar com ele. Geralmente as pessoas que vivem na raiva, que vivem com raiva, são pessoas que não validam esse sentimento, que não querem reconhecer que ele está ali e lutar contra ele. Então, reconhecendo que nós nos iramos, que nós ficamos raivosos em alguns momentos, a Bíblia nos ensina que nós não devemos pecar. Em Salmos 35 está escrito: pois a sua ira dura um instante e o seu favor dura a vida toda. Esse é o modelo de Deus. Deus, ele até se ira, mas o seu favor, ele é muito maior e ele repercute para a eternidade. Você sabia que o primeiro pecado motivado pela raiva poderia ter sido evitado se o agressor tivesse escutado o Senhor? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus conversou com Caim para que ele não deixasse que o pecado da ira, que a fúria o dominasse. Esse é o mesmo convite que o Senhor nos faz todas as vezes que nós nos iramos, todas as vezes que a raiva bate à nossa porta. Nós precisamos sempre responder a essa pergunta que Deus fez a Caim: por que você está furioso? Quando a Bíblia fala para o sol não se pôr sobre a nossa ira, para nós apaziguarmos antes que o sol se ponha, é para nós refletirmos em cima desse sentimento. Por que será que eu estou assim? Às vezes a gente está irado contra nós mesmos, a gente está com raiva de si própria. E até nesses casos nós precisamos refletir, olhar para dentro de nós o que está causando essa agitação e não permitir que esse sentimento destrua quem nós somos ou os nossos relacionamentos. Eu sei que muitas pessoas usam como desculpa a história que elas tiveram para que elas tenham esse comportamento de raiva. Jesus diz em Lucas 9:23 que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Talvez a sua cruz seja um comportamento explosivo e ela é o que você precisa carregar e negar-se a si mesmo todos os dias para seguir o Senhor. Ela conta de uma situação quando ela teve o segundo filho e quem é mãe vai se identificar com isso. Eu entendi completamente o que ela estava falando ali. E ela tinha toda uma rotina bem programada. Enquanto o filho número 1 dormia, ela cuidava do número 2, colocava ele para dormir também. Nessa única soneca que o número 1 mais velho tinha, ela conseguia cuidar da casa e fazer as coisas que precisava. Só que de uma hora para outra, o filho número 1 decidiu que ele não ia tirar a soneca mais. Gente, isso é muito difícil. Muito, muito, muito. Você tá contando que a criança durma pra você fazer suas coisas. E se ela não dorme, realmente bagunça toda a rotina.
E aí ela falou que num dia que esse primeiro filho não quis dormir, ela ficou tão nervosa que ela não conseguia fazer as coisas. Ela pegou ele, prensou ele na parede e brigou com ele, falou, é pra você dormir. Enfim, ela conta que ela brigou com o menino ali, prensado na parede, e ele ainda era um bebê, ele tinha uns 3 aninhos ainda, o olho dele ficou arregalado. E aí ele ficou tremendamente assustado. Quando ela soltou, ele deitou na cama e ficou ali encolhido, assustado com toda a situação, com a fúria da mãe dele sobre ele. E aí, quando o esposo dela viu aquela situação, ele fez uma pergunta que ele repetia para ela diversas vezes e que eu quero que você repita para si mesmo ou para a pessoa que tem ira, que convive com você. O que vai precisar acontecer para você controlar essa raiva? Sabe aquela frase, o que você justifica, você compra? Se você justifica a sua raiva, se você justifica a sua ira, você acaba aceitando ela como algo comum. A própria palavra justificar significa tornar certo. Então, se você está fazendo isso, é porque você quer aceitar que o que você faz é correto. Então, se você repete a frase, eu adquiri o direito de fazer o que eu fiz por conta do que fizeram para mim, você simplesmente está se definindo por uma emoção, por um sentimento que você devia controlar. Entenda de uma vez por todas, você não é definido pelas coisas que fizeram por você. Você é definido por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Não por aquilo que fizeram contra você, mas por aquilo que foi feito a favor de você. E o que nós precisamos fazer para nos livrarmos de toda a ira, de toda a raiva? Nós precisamos andar na luz. E o que é a luz? Vou ler para vocês aqui, 1 João 1, do 4 ao 9. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, andamos no mal, fazemos o que é mal, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, quem é a luz? Deus. Com ele na luz estamos. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A única forma de nós vencermos esse sentimento, essa emoção, é nós andarmos no Senhor, é nós buscarmos dele o domínio próprio e as alternativas para nós não sermos vencidos pela culpa, para nós nos tornarmos pacificadores ao invés de destruidores. No final do livro, ela coloca 6 passos que ela tomou para vencer a ira. Eu vou só citar os 6 passos aqui para que você aplique também. Primeira coisa, escolha não reagir com ira desmedida. Escolha não chutar o pau da barraca. Escolha não ser explosivo. Segunda coisa, antes de agir em cima do que aconteceu, dê um passo para trás e pergunte por que eu estou furioso. Terceiro, assuma a responsabilidade. Assuma o comando desse sentimento. Assuma a responsabilidade de apaziguar o que aconteceu, seja pedindo perdão, seja perdoando, mesmo sem ter um pedido de desculpa, seja se perdoando. Quarto, aprenda com seus erros. Olhe para os erros do passado, às vezes que você já se irou, que você já teve raiva, e veja da forma que você errou. Veja qual foi a destruição causada por essas situações, como isso respingou para o resto da sua vida. E não repita. 5, perdoe-se a si mesmo e perdoe as pessoas. Eu acho muito interessante que sobre o perdão, aqui no livro a Lisa nos alerta que a Bíblia não tem a palavra desculpa, porque desculpar é tirar a culpa. Perdoar é algo muito mais profundo. Perdoar fala de remir, de não fazer aquilo que o outro merecia, de não pagar com a mesma moeda. Quando Jesus fala que nós devemos pagar o mal com o bem, ele está falando disso, de nós perdoarmos. E o perdão é algo tão sério que muitas pessoas não conseguem obter o perdão de Deus. Por quê? Porque elas oram, Deus me perdoa como eu perdoo os meus inimigos, como eu perdoo as pessoas. Mas elas não conseguem perdoar as pessoas e nem a si mesmas. O perdão é algo que deve estar latente em nossos corações. Nós devemos ter um coração predisposto a perdoar. E o 6º passo é: saia do caminho da ira e abre espaço para Deus. Fuja do sentimento de raiva e deixe com que o Espírito Santo te ajude a dominar esse sentimento. A verdade é que nós jamais seremos perfeitos, jamais, mas o Senhor, ele é perfeito. Quando nós somos fracos, ele é forte. Quando nós somos infiéis, ele é fiel. E nós podemos trabalhar fortalecidos pela graça de Deus.
Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma. Já compartilha para ele alcançar as pessoas que também convivem com a ira. Quem sabe ele não seja um sinal, uma mensagem de Deus para todo mundo que você conhece. Deixa sua curtida para o YouTube entender que esse vídeo é legal e entregar para outras pessoas também. Comenta aqui para mim falando o que você achou, qual é a próxima emoção que eu devia falar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!